Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Olha aí, gente, como é que tá a fazenda. Vamos aí, ó, o Volvão, caminhonete, Vecão. Olha aí a vassoura, o projeto aí. Tá bonitão, galera. Ó, o tratorzão aí. Vamos aí trabalhar hoje aqui para limpar a sede, né? Vamos ver. Tentar posicionar o celular aqui. Tá difícil, galera, posicionar. Tá difícil. Gente, fiquem aí agora com o time-lapse. Fala galera, voltamos aqui. Olha aí o jeito que ficou bem limpinho. Estamos aqui varrendo aqui de novo. Olha aí o tanto que ficou limpinho. Fiquem aí agora vendo como ficou. Bem limpinho. Diferenciar o antes e o depois. Ficou bem limpo. Olha aí.